Exatamente. Nós temos aí, principalmente na região sudeste, né, uma estiagem mais severa e até comparada àquela estiagem de 2014. Né? Então, para falar um pouquinho só em números, nós temos aí um acumulado de chuvas nesse ano, no primeiro semestre, 22% abaixo em relação a 2020. Então, realmente, esse ano a estiagem está mais severa do que anos anteriores. No caso do abastecimento em Santa Gertrudes, quais são as dificuldades nesse momento, Rogério? Devido a essa estiagem, nós fizemos aí um plano de contingência que consiste desde ações da captação, o sistema de tratamento, algumas obras de rede de água e também na reservação, né? Visando o quê? Ampliar um pouco as capacidades, né, para poder aí enfrentar esse período de estiagem. E principalmente, nós intensificamos o nosso programa de combate a perdas, que são os vazamentos possíveis que nós temos no sistema de distribuição. Então, falando um pouco em números, né, enquanto a média nacional hoje está em 40% de perdas no sistema, no município de Santa Gertrudes nós temos hoje uma média de 26%. E esse programa, né, faz com que a gente tenha aí as capacidades um pouquinho mais, assim, maiores para enfrentar essa seca e essa estiagem desse ano. Inclusive, tem alguns dados que foram encaminhados pela assessoria de comunicação da BRK Ambiental, explicando a situação, porque em Santa Gertrudes não há um rio para abastecimento da cidade, né? A captação é feita no córrego Santa Gertrudes? Exatamente. Nosso principal manancial em Santa Gertrudes é o córrego, e ele nasce dentro do município, né? Então ele tem algumas represas, as quais nós também intensificamos um programa de monitoramento e controle das comportas, né? Então, realmente, isso também faz com que a gente não tenha muitas alternativas de manancial, né? A gente só tem um único manancial, que é o córrego Santa Gertrudes. Vocês avaliam a possibilidade de um racionamento, Rogério? Olha, as condições de hoje, elas são favoráveis a gente não ter um racionamento, mas essa condição pode mudar, né? A gente tem aí, hoje, aproximadamente 60% da capacidade de reservação nessas represas que eu citei, e por isso a gente lançou um programa Jogando Junto pela Água. Então, o que a gente... Jogando Junto pela Água é um programa que tem o objetivo de conscientizar sobre o uso da água, evitando desperdício. Então, são elas, né? Tomar banho mais rápidos, fechar a torneira ao escovar os dentes, não usar mangueira para lavar o quintal, né? E sim vassoura, quando necessário, usar baldes. E esse programa nós desenvolvemos em mídias sociais, tem um carro de som percorrendo os bairros do município de Santa Gertrudes, e também no mês de julho nós distribuímos para todas as residências e imóveis um folheto explicativo desse programa. Então, somado todos os esforços, mas o principal, o apoio da população em fazer o uso consciente da água, com certeza aí nós vamos conseguir passar essa estiagem mais severa com a soma de todos esses esforços. Existem alguns números aqui divulgados pela BRK Ambiental que mostram que muitas vezes é possível, sim, não é, Rogério, reduzir o consumo de água. A recomendação, né, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, cada pessoa necessita de cerca de 110 litros de água por dia para atender às necessidades de consumo e higiene. Em Santa Gertrudes, esse consumo por pessoa, a média, é de 148 litros. Então, significa que está acima aí, 38 litros por pessoa acima desse recomendado pela ONU. Então, você enxerga aí uma possibilidade que, se houver um engajamento da população, de reduzir esse consumo, mesmo mantendo aí o uso essencial da água. Correto, perfeitamente isso, né? Então, como você falou, a ONU tem esse número de 110 litros per capita por habitante,
Em Santa Gertrudes, o consumo é um pouco maior que isso. Então, essas recomendações, principalmente que constam aí no nosso programa Jogando Junto pela Água, é exatamente orientando para que a população não faça desperdício e, na medida do possível, faça uma economia, né? E outro dado importante, cara, é que em relação também ao ano passado, o consumo per capita em Santa Gertrudes está cerca de 10% acima. Então, nós temos um fator aí que está ainda, assim, leva ainda um estado de alerta maior ainda, porque nós temos uma estiagem mais severa e, por outro lado, nós temos um consumo da população cerca de 10% maior em relação a 2020. Né? Então, a gente precisa do apoio da população para que faça o uso consciente da água, evitando desperdício e, na medida do possível, fazendo aí as economias no dia a dia. Quando a gente fala na questão do desperdício, existe um movimento, as pessoas defendem que aconteça uma multa, né? Fiscalização, multa para quem desperdiça água. Vocês contam com essa ferramenta em Santa Gertrudes ou não existe essa previsão de multa na legislação municipal? Quando a gente fala em multa, nós precisamos partir do poder concedente, né? Como concessionária, nós não teríamos esse poder de punição, né? Por enquanto, nós não se pensa em nada disso, até porque nós estamos ainda em situação, em estado de alerta, né? Como eu disse, as condições hoje não requerem um racionamento ainda, porém, como eu disse, isso pode mudar. Então, por enquanto a gente não vai solicitar nem conversar com a prefeitura sobre qualquer multa aí que possa ter em relação a desperdício. Certo. E, Rogério, vocês ainda recebem, né, muitas denúncias, muitas queixas sobre a questão do desperdício, apesar dessas campanhas todas de orientação, de conscientização? Sim, nós recebemos através do nosso 0800, né, 0800, então, infelizmente ainda tem pessoas, né, que o próprio vizinho que está fazendo a sua contribuição, apoiando o nosso programa, muitas vezes vê um outro vizinho fazendo lavagem aí de longos períodos de calçada, carros. Então, assim, precisa realmente ter aí o comprometimento, o apoio de toda a população, né? Então, a gente recebe e a gente atua fazendo uma visita com a nossa equipe, né? Nós temos também aí à disposição um laboratório móvel que faz o atendimento da população de Santa Gertrudes, e nesses casos ele vai orientar, distribui um folheto, o qual aí contém as informações para que ele possa aí evitar o desperdício. A ideia é não se chegar ao ponto de 2014, onde muitas cidades tiveram que racionar, não é? É exatamente isso, né? Então esse programa nós estamos trabalhando nele desde o início do ano, né? Quando apontava já esse cenário, principalmente aí na nossa região, que é a região sudeste, de uma estiagem mais severa. Então, desde então, esse programa ele vem se desenvolvendo ao longo dos meses, né? E agora nós estamos no período mais crítico, né? A partir de agora nós vemos aí até no âmbito nacional, que o período é o mais seco, né? Então, é um período não muito longo, mas que ainda deve durar até final de setembro ou meados de outubro. Então, esse período requer mais atenção de toda a população, né, em relação a consumo. Muito bem, mais alguma informação que você queira destacar aos nossos ouvintes, aos nossos internautas? Só gostaria de agradecer a oportunidade de falar de um tema tão importante que é a água, né? Nossos canais de comunicação estão à disposição da população através do 0800, através das mídias, e mais uma vez aqui solicitar o apoio, né, da população para que a gente possa aí somar os esforços nossos, da prefeitura e da população, para que a gente possa passar esse período aí, como eu disse, até final de setembro, meados de outubro, que deve voltar a chover,
e para que a gente não precise tomar uma medida mais aí restritiva sobre o consumo da água. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.